Essa apresentação foi a mesma que essa é a apresentação do próprio superintendente do Porto, eu me apropriei dela. Ela foi apresentada agora recentemente tanto na Fiesc como na própria Associação Comercial de Itajaí. Várias vezes já houve essa apresentação, essa aqui é a mais atual. Eu vou só abrir aqui para ficar mais fácil até porque a visualização. Esse aqui são dados operacionais do Porto de Itajaí e Porto de Itajaí, a IPM, era o TECONV na época, né? Houve uma alteração do arrendatário, mas até então tratando como Porto de Itajaí IPM e depois quando a Portonave ela veio a fazer parte, em 2007, essa linha aqui é 2007, daqui para cá, o azul é Itajaí, vermelho Portonave, que foi crescendo em 2007, 2008, 2009, o verde é um montante de movimentação. Então nós enxergamos muito claramente a alternância de carga entre as duas margens, principalmente em decorrência das enchentes que ocorreram. Foi nesse momento das enchentes que a Portonave, por ter uma condição propícia, não sofreu os problemas que nós sofremos aqui em Itajaí. Então ele continuou, ele teve um crescimento, né, já nos primeiros anos. O azul nós já tivemos uma redução, isso foi em 2009 e assim por diante, até hoje, a último aspecto, a diferença que nós ainda temos em referente a Navegantes. Então Itajaí ainda está com volume muito pequeno, 2017, e Navegantes com volume bem superior. Bom, essa aqui é o quadro da movimentação de cargas. Como é que o complexo ele se posicionou desde em 2016 e 2017. A movimentação total de cargas do complexo portuário aqui de Itajaí, que envolve Itajaí, Navegantes e todos os terminais, tanto T-Port, Poli. Só para, acho que é bom para vocês entenderem, o complexo portuário de Itajaí ele não é só o Porto de Itajaí e só o Porto de Navegantes. Ele envolve também todos os terminais, a Montante, T-Port, o Poli, a Brascarne, o Trocadeiro agora, tem o terminal da Barra, como também os terminais retroportuários, a Multilog é um dos exemplos. Então, a nossa movimentação em toneladas, ela teve um crescimento, apesar de todos os impactos e as concorrências que nós temos em outras cidades muito próximas, ela teve um acréscimo de 5% em relação um ano para o outro. Movimentação de cargas containerizadas da EPM, ela teve também um acréscimo do ano passado para esse ano, já sentimos agora um acréscimo de 8%. Movimentação de cargas containerizadas da Portonave, ela teve também um acréscimo, apesar de nós estarmos uma diferença muito grande. Em Itajaí, aí em 2017, 135 mil contêineres, em Navegantes 600 mil contêineres. É uma diferença significativa, mas mesmo assim, o percentual de aumento em Itajaí ele foi superior, foi 8% aqui contra 3% lá. Os terminais a montante, aqueles acima do rio, acima do porto organizado. A Brascarne teve um acréscimo de 17%, T-Port 150%, principalmente o T-Port que trabalha com muitos navios de projeto, da plataforma, né? Agora não sei como é que está agora nos contratos, mas até é bom, o Dávila está aqui. O Dávila, acho que vocês todos conhecem, ele participa de tudo que eu estou falando. Na época nós começamos basicamente juntos a trabalhar, né, nessa área portuária, trabalha desde a época que o arrendatário era o TECONV, depois se tornou a IPM, e hoje ele está trabalhando exatamente com o T-Port, então ele está bem por dentro dessa situação. E a Poli Terminais teve um acréscimo, não teve movimentação no passado, 23 mil toneladas, então 100% de acréscimo. Então nós estamos vendo o complexo portuário entre 2016 e 2017 do nosso complexo portuário com acréscimo. E isso é muito relevante. Nós temos Santa Catarina, ela traz uma característica, acho que única, em relação a terminais portuários, coisas que não existem em outros estados. Nós temos a cada 100 quilômetros um porto, uma cidade que movimenta contêineres, que movimenta o mesmo tipo de carga que nós. Em Bituba, aí nós temos 200 quilômetros, já cheguei em Itajaí, depois nós temos São Francisco do Sul e Itapoá. Quer dizer, são portos extremamente competitivos, muito próximos um do outro, brigando pela mesma fatia de mercado.
Porque, teoricamente, a questão rodoviária, apesar de uma distância de 100 km, hoje nós temos ainda, grande parte da carga movimentada em Itajaí, ela desce lá em Itapoá. Por incrível que pareça. Temos um volume grande de carga de terminais que estão em Itajaí, descem em Itapoá e vem via rodoviária aqui para Itajaí. Acordos comerciais. Mas isso mostra que a questão rodoviária, distância, ela não é tão significativa. Então, nós temos outros vários aspectos que movimentam, trazem o cliente para cá. Bom, Itajaí e Navegantes estão aqui no sul do Brasil, né, localizados. Débitos administrativos. Essa é uma parte bem relevante para vocês entenderem como é que está a situação financeira do nosso porto. Ela não está boa, mas está evoluindo. O porto começou, valores apurados de início, agora, recentemente, nós temos um déficit no porto de Itajaí de 226 milhões de reais. Isso tem, grande parte desse volume tem a ver com um processo que a empresa arrendatária, a IPM, ela pediu um reequilíbrio do contrato devido às enchentes que impossibilitaram ela de trabalhar e outras situações. Grande parte desse volume de dinheiro é referente a esse reequilíbrio. Então ele está ainda sob análise. Então nós temos hoje suspenso dos 226 milhões de reais, temos 162 milhões de reais suspenso, e esse ano já foram pagos mais de 7 milhões de reais. O porto, mesmo com a situação precária que ele se encontrava, o porto de Itajaí, isso muito também importante falar, apesar de nós temos 4 berços no porto de Itajaí, só que só temos um berço operante há vários anos, só que é o berço 2 que o arrendatário ele trabalha. O berço 1, ele teve problemas também, está sendo realinhado. O berço 3 e 4 estão também sobre obras agora, procedimento de obras que devem, o berço 3 deve retornar agora no final do ano e o 4 meados do ano que vem. Bom, Marcelo, pode nós tivemos a enchente em 2008, estamos falando de quase 10 anos. Sim. Estamos falando de um porto que quando se constrói um porto de 5 anos, nós estamos falando em 10 para remendar que teve o problema da enchente. Não é muito tempo, não é muita coisa errada. O que acontece? Tá? Onde é que está o erro? Onde é que está o problema? A administração, o porto é o município de Itajaí que detém a delegação do porto. Sim. Com isso ele acabou criando a autarquia, que é quem faz a gestão. Mas o porto é federal, depende de verba federal. Todos os investimentos que eu vou mostrar agora mais para frente são todos de dinheiro federal. E esse dinheiro não estava vindo para cá. Nós tivemos também, um dos problemas que nós tivemos maiores, é que as pilastras de sustentação que nós tínhamos no berço 3 e berço 4, eram de 25 metros de profundidade. E a enchente que teve, devido ao deslocamento de água, que acabou culminando bem no berço 3 e berço 4, nos mostrou que a pilastra de sustentação, agora que foi colocada, tem que ser de 50 metros de profundidade. Então, isso é de um projeto antigo, que tinha uma outra realidade, tinha uma outra, o estudo que tinha sido feito anteriormente, ele nos dizia que seria de uma maneira, acabou sendo de outra. A demora, ela vem de toda a burocracia, de todos os entraves burocráticos que nós tivemos. Essa administração agora, que é do prefeito Ronei, que daí ele colocou o superintendente Marcelo Salles, que nós começamos a fazer a retomada de vários aspectos. Por isso que hoje, ao longo desse ano, nós já ganhamos de novo a nossa capacidade operacional e vamos fechar já, como eu disse, dos 4 berços, nós só temos um, mas vamos fechar o ano com 3 berços operacionais. Berço 1, o 2 e o 3. E o 4, já com dinheiro alocado, que é o que eu vou mostrar, para meados do ano que vem nós estarmos totalmente operacionais, fora as outras obras. Isso é uma questão de trabalho técnico, de ir a Brasília basicamente semanalmente. O superintendente ele vai a Brasília com a equipe técnica dele e está fazendo um trabalho de formiguinha para trazer esse dinheiro para cá, coisa que anteriormente nós não acompanhamos. Sabemos que esse dinheiro não estava vindo para cá, agora está vindo. Tem duas coisas. Tinham pessoas e vertentes diferentes aqui em Itajaí e lá em Brasília. Durante muito tempo foi... É uma parte política, sabe? Exatamente. E segundo, que teve
alguns erros de projetos, não só técnicos, mas também burocráticos. E esse segundo item aí foi o principal. Então, mas só aproveitando, se o porto é uma autarquia municipal, nós temos a APM Terminais que administra 50% do... Sim, do terminal 50%, sim. Bom, não é mais interessante ele administrar os 100% e o porto ficar só com a gestão? O porto só faz a gestão, o porto não é mais operador portuário, o porto não atua, ele só faz a gestão. Mas o outro 50% está com quem? Então? Os outros 50%, nós temos os estudos que estão sendo feitos, a outra metade do porto, os outros 50%, eles vão, depois que estiver pronto, nós estamos há muitos anos sem um porto, sem os outros 50%, só com 50% do arrendatário. Esses outros, os 50% que agora vão estar retomados, eles vão servir para todos os operadores portuários de Itajaí, os outros operadores portuários, poderem explorar da mesma maneira. Então, vão entrar outros projetos, outros navios de contêineres, outros navios de carga geral. Já foi falado, inclusive, sobre a questão da soja. Esse é um ponto muito relevante. O que acontece? Eu trabalho já há 30 anos na área. Eu já fui operador portuário, agente marítimo e despachante aduaneiro. Eu fiz basicamente todos os navios de descarga de trigo do Moinho Peônia, Grupo J. Macedo. E essa carga não ficava ali no Moinho Peônia, ela ia ali para o terminal da Meran-Geran, ali antiga Inebrasa. E ninguém lembra dessa carga, porque ela não deu problema. Se você tiver uma carga, e foram 2 ou 3 anos de navios consecutivos atracando, descarregando. Naquela época, nós usávamos equipamentos bem inferiores ao que tem hoje disponível no mercado, eram funis grandes. Só para complementar, dentro do porto era nojo. Dentro do porto. Do porto era complicado, mas na cidade não se tinha reflexo. Então, eram funis bem grandes, caminhões vinham embaixo, aí o guindaste pegava com um grave, que é uma concha grande, pegava, jogava no funil e despejava. Então, mas é um tipo de operação que eu, particularmente, estive à frente de várias e ninguém lembra dos aspectos negativos. Se você tiver uma boa operação com equipamentos capacitados, você consegue fazer qualquer tipo de operação. Não, o sol já daria certo no Itajaí se tivesse uma área fora da cidade para receber esse material. Não, até pode estar negociando. Até pode estar negociando. Não, por quê? Porque o problema não está no carregar ou descarregar o navio. O problema está que é o seguinte: hoje, isso é cultura brasileira, hoje os caminhões são tudo caminhão, mototrem, 30 metros, sim. A cidade não comporta esse tipo de veículo, tá? Por mais novos que sejam, acaba sempre vazando alguma coisa. Então, para ele vir descarregar na cidade, que o nosso porto, que é um dos poucos do Brasil, que é o centro da cidade, tá? Fora o Rio de Janeiro foi revitalizado, mudou muita coisa e tal, mas é um dos poucos portos que fica sempre... O projeto que foi apresentado, ele era para descarregar ali onde que é a Rota 88, né? O RAC, que é na frente da Globovel. Então eles viriam esses caminhões, seriam inspecionados lá na BR, lá seria feita a inspeção. Quer dizer, ele já vê, esses caminhões, quando eles saem da fábrica, eles saem selados. Eles vedam o caminhão inteiro com fita, nesse projeto aí que foi apresentado. Ele seria vedado lá na fábrica, seria inspecionado na BR, viria até onde que é o RAC, que é na frente da Globovel, ali seria feito a estocagem e ele seguiria por esteira por cima da rua Blumenau até cair. Só que esse é um dos projetos. É muito importante falar, o projeto da soja em Itajaí, ele já foi aprovado pelo CAP no ano passado, na antiga administração, quando era o prefeito o Eugênio Bellini, que era na época dele, que o CAP estava atuando, o projeto foi aprovado, eu estava na reunião. Tem 3 ou 4 empresas que estão agora discutindo como é que fariam isso. Inclusive, tem até projeto vir pelo Rio, com um ponto próximo da BR, ele viria pelo Rio, e aí a contrabordo do navio, com sugador. Existem vários projetos apresentados. Nenhum chegou o que chegou mais próximo de uma apresentação viável foi aquele que foi discutido na Câmara de Vereadores, que já tinha um investimento de R$300 mil para operacionalizar.
E eu vou mostrar o porquê aquele projeto. Bom, deixa eu só ir para a próxima, daí eu já explico, fica mais fácil. A situação do Porto de Itajaí, hoje ainda, nós temos um déficit mensal de R$700 mil. Hoje. Porque as contas não fecham entre as obrigações do Porto, a dragagem é a obrigação do Porto, várias obrigações, e a receita que ela está tendo hoje, porque nós estamos com um Porto sem berço, só tem um berço operando. A área agora que começou a retomar. Esse projeto da soja, que hoje é a prefeitura que coloca o dinheiro mensalmente no Porto, esse projeto da soja traria o equilíbrio econômico que a gente precisava. Isso utilizando um berço só, sem comprometer o resto da estrutura. Por isso que alguns projetos, eles têm que ser discutidos, mas levantamos todos os pontos. Isso traria o equilíbrio, aquele projeto traria o equilíbrio de R$700 mil, que nós precisávamos até então, para a retomada do crescimento. É um dinheiro que a prefeitura deixa de colocar no Porto. Isso é exatamente a situação financeira do Porto. O déficit, pode falar. E aquela situação da linha da ASA que foi para Porto Nave, voltou. Isso impactou há 2 anos atrás, quando ela saiu daqui, né? Então, você teve a linha da ASA, você teve o Porto com capacidade operacional extremamente restrita, com um berço só. Então, vários foram os aspectos negativos. Nós temos, ao contrário de Navegantes, que tem uma área de estacionamento de caminhão, uma triagem, em frente aos seus gates, ao seu ponto de entrada, para 150 caminhões. Nós não temos. Nosso estacionamento é na rua, na frente do porto. Nós temos uma capacidade operacional bem restrita, mas tudo está indo no caminho para nós termos capacidade operacional plena. É isso que eu vou mostrando com os projetos que eu vou apresentar. Essa é a situação financeira do porto como se apresenta. Tudo que envolve. Só uma perguntinha sobre Pode perguntar. essa questão de folha de pagamento e processos, né? Otimização ou automatização de processos, principalmente em atividades portuárias, né? O que se busca, assim, trazer para o Porto de Itajaí, né? O Porto de Itajaí, por ser uma autarquia que vem da administração pública, basicamente 97% do quadro de funcionários é de efetivos, principalmente guarda portuária, que tem vários integrantes. Então 97% é de efetivo, que não tem como realocar em outro local. Foram feitos concursos públicos, as pessoas têm o direito, porque nós vivíamos em outra realidade. Vários estudos estão sendo feitos, inclusive o PDI, programa para a pessoa poder sair, né? Como já houve um tempo atrás, incentivado, a demissão incentivada. Então tem vários estudos que estão sendo levantados, só que não é nada que se decida muito rapidamente. Quando mexe com a administração, na verdade é a primeira vez que eu estou em torno da administração pública, eu sempre fui da iniciativa privada. Só que como a ideia foi dar uma característica mais operacional para o Porto, para trazer de novo a questão comercial do Porto, eu entrei bem exatamente nesse ponto. Trazer conhecimento, ainda mais que eu viajo no estado inteiro, trago esse conhecimento para cá, para Itajaí, que eu participo de todos os outros fóruns. Então, no meu caso, foi para isso. Nós temos poucos de comissionados, são poucos, são 5 ou 6 que entraram, que não são do quadro efetivo. Todos os comissionados hoje que são do Porto, quase todos são do quadro efetivo do Porto, que foram alçados do quadro e foram levados a cargo de gerência, de diretor. Todos os cargos vieram de dentro. De diretoria são todos do Porto. Não tem nenhum que seja de fora. Eu sou ignorante desse assunto, mas a gente ouve comentários aí que alguns navios do Porto que não estão entrando porque o Paitá está muito raso, tem que aprofundar. Não, então. Que navios estão deixando de vir aí para o Porto porque não pode entrar, como é que é? Entrar por causa do calado, no caso, né? É calado que chama. A gente vê comentários aí, realmente, diz que navio que vinha para cá está indo para outros portos por causa disso aí. O que é que aconteceu? Isso é verdade? Ou é falta de realmente do Porto fazer esse trabalho e para os navios entrarem? Se o navio não entrar, evitar de entrar aqui, é menos movimento. Consequentemente, menos lucro, menos. É verdade isso aí? Não, os navios não deixaram de vir para cá devido ao calado. Eles continuam vindo, atracando ao porto. Até porque o calado que eles atracam nos outros portos aqui da região são bem parecidos. Tá? Salvo em Vituba, que tem uma profundidade um pouco maior. O que está atrapalhando hoje em Itajaí é o tamanho dos navios, não o calado.
Por exemplo, essa linha da Ásia. A linha da Ásia, que estava em Navegantes e veio para Itajaí, é a mesma linha da Ásia que saiu do Porto do Rio Grande e veio para Imbituba. Hoje, essa linha está intercalando Itajaí e Itapoá, devido ao tamanho do navio. Todos os navios atracam em Imbituba, um navio atraca em Itajaí, outro navio vai atracar em Itapoá, porque o tamanho dele... Nós estamos indo... A questão do calado, não sei se vocês já perceberam, se já foram ali ao mole, está sendo feita a dragagem de manutenção constantemente e de aprofundamento também. Então, já desde o início do ano, já houve o recurso empregado para fazer o aprofundamento, quer dizer, não só a manutenção, como o aprofundamento. Mas isso até eu vou mostrar daqui a pouco a que pé que está essa situação. Então, o calado não é impeditivo. Nossa questão impeditiva, que não podemos receber todos os navios, é porque ele não consegue fazer o giro. O navio ele tem que entrar, não tem é que o fazer... do aprofundamento, Não. Já foi. Na época da enchente, o calado natural do nosso rio é 7 metros. Se você não fizer mais a dragagem nele, ele fica 7 metros. Então, quando nós temos enchentes e intempéries desse tipo, lógico que tem um deslocamento grande de terra e vai fazer o assoreamento. Mas, para ter uma ideia, agora, a última vez agora que deu um grande volume de água, que o porto ficou parado alguns dias, nós não tivemos nem 1 minuto de perda do operacional, porque mesmo enquanto o porto estava impraticável, faz uma semana, entendeu? Não parou por 1 minuto a draga de fazer a dragagem. Quando o porto foi liberado pela correnteza, no mesmo dia já pôde atracar navio. Isso tem a ver com o trabalho, como eu disse, hoje nós temos na gestão o engenheiro Marcelo Salles, o Éder. Então, são pessoas que trabalham com a gente no porto desde o início, né? Eu acho que quem trabalha na área há muito tempo sempre trabalhou com eles. O Éder tem 32 anos. 32 anos. Próximo, inclusive, é muito importante frisar uma coisa para vocês. Essas pessoas estão nos cargos que estão sem ganhar 1 centavo para fazer isso. O Éder é aposentado. O Marcelo, esses cargos que eles ocupam hoje, como superintendente, como assessor de diretoria, o salário é menor do que o salário que eles recebem, já pelo tempo de uso. Hoje eles estão lá à frente, lutando pela gente, sem receber nada por isso. Eles não têm 1 centavo de acréscimo no salário pela função que eles exercem. É por isso que a gente bate palmas para eles, né? Eu só queria fechar o raciocínio que, olhando essa folha de pagamento que dá quase 50% a 55%, né, do arrecadado, sim. E a nossa vizinha Porto Naves, tu tens uma ideia do percentual que ele... Não, por ser uma empresa privada. Não sei se você tem alguma informação. Não tenho quanto ao... Mas eu queria responder a primeira pergunta tua, que foi a modernização, né? Sim, a A automatização. modernização que ele estava falando da operação. Sim. A operação, é o porto, como ele falou, é um porto público, é um porto que tem autarquia, gerenciado pelo município, mas tem que pagar tudo para o governo federal, né? Então, isso também tem leis. Tem algumas leis que a gente tem que seguir. Quais são as leis que nós temos que seguir? Os sindicatos. Então, hoje, para te botar um robozinho ali para te carregar 5 containers sem precisar de ninguém... Não pode. Não pode, porque tem as leis, tem as convenções coletivas dos sindicatos. Então, não dá para dispensar... Estiva, tu não precisa mais vir, tal. Porque tem qualquer coisa que tu fizer para te retirar a mão de obra sindicalizada dali, tu vais pagar uma multa triplamente mais cara. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz muitas operações de descarga de trigo, por exemplo. A descarga de trigo, você tem um portoló e um cara que fica no guincho. É um cara que fica ali dizendo onde é que vai descer o equipamento e o que fica no guincho. Só que mesmo assim, cada porão a gente chama que é terno. Terno é a composição, vários homens que trabalham. A composição do terno, do trigo, para cada porão, são 12 homens. Só que só 2 trabalham. E não tem o que seja feito. E fora tem o vigilante, porque tem que chamar alguém para ficar na escadinha, para subir no navio tem escadinha, né? Tem vigilante. E aí tem uma pessoa que fica lá em cima com a folha de papel dizendo: quem é tu? Eu sou o número 55. Então é 55. Isso aí. Tu vai descer? Vai descer. 55, descer. Subiu 67. 67 e tal. Esse cara ganha 3, 4 mil reais e tal. Aí tem o conferente que confere tudo. Quer dizer, você tem um grupo de pessoas no cada navio, vai ter cada tipo de operação tem os seus termos estabelecidos. E assim, são 6 horas, eles são chamados para 6 horas.
Só que como são 12, o que eles fazem? Não precisa de 12 pessoas. O que eles fazem? Eles dividem 6 horas, eles dividem 6 horas em 2. Então, eles dividem 4 vão nas primeiras horas, os outros 4 vão nas outras, os outros 4 vão nas outras. Então, ele fica em casa, na verdade ele recebe 6 horas, mas fica em casa 4, só trabalha 12. Então aquele primeiro gráfico lá do nosso vizinho versus Itajaí, eu acho que dá para dar uma explicação naquele. Se fosse o dono do navio, onde é que tu ia? Pode falar. E também, naquela questão do funcionamento dos caminhões, o Blumenau tem um projeto já, eu estou dizendo que vai ser ocupado só para... Eu vou passar, inclusive nós montamos agora a Câmara Setorial do Transporte Rodoviário de Itajaí, tivemos uma reunião e tem vários projetos, isso eu vou passar, depois eu vou falar só sobre a questão do transporte, que é o que saiu muito na mídia, buzinaço, aquela história toda, isso tem deixa eu ver aqui, bom, essas são como é que nós estamos hoje referente a obras, dragagem de recuperação e aprofundamento, em curso, que é a recuperação que vai chegar ao canal que nós precisamos, 38 milhões de reais que já foram recursos alocados, já estão trabalhando. Obras berços 3 e 4, 18 milhões, já entrou esse dinheiro, estão retomadas. Projeto do Centro Comercial Portuário, que é ali onde é a Marajada, o projeto já foi concluído. Centro Integrado de Saúde, o CIS. O CIS, o terreno é do Porto. Foi comprado pelo Porto para ser o estacionamento de caminhão. Lembra das butucas ali estacionadas? Então, ali no São Vicente. Aqui, ó. E o município de Itajaí, há anos atrás, foi lá e se apropriou do terreno do Porto para fazer o CIS. Só que isso deu um problema gigantesco, porque nós temos a ANTAC, que é a agência reguladora, que começou a multar o Porto por ter disponibilizado, um terreno para ser usado para outra finalidade. Então agora, recentemente, no dia da inauguração do CIS, o prefeito, essas são algumas coisas que o prefeito atual foi pegando agora esse ano que está sendo corrigido. Ele teve que assinar um documento que pagando para o Porto de Itajaí 19 milhões por aquele terreno. E isso vai ter que ser pago até o final desse mandato dele. Não tem como fugir. Então já tem um projeto mensal, mais dinheiro que o município tem que colocar no Porto, fora aquele dinheiro, 700 mil que agora está se equilibrando pelas operações, esse aqui não tem como fugir. 19 milhões que o município de Itajaí vai ter que colocar no Porto, porque foi usado o terreno do Porto para uma outra finalidade. Assim, Marcelo, até os companheiros não sabem, mas assim, durante os anos que a gente teve no Porto, todas as soluções que foram ventiladas na mídia, e todas foram tentadas. Todas foram tentadas. Aí o que aconteceu? Tinha esse terreno do hospital aqui, que a gente botou as butucas aqui, veio a ANTAC e disse que não, o Porto não tem terreno. O Porto, quando tem terreno, nós vamos botar container. Foi retirado. Levamos as butucas lá para o T-Porte. Lá para o T-Porte. Os butuqueiros não quiseram. Os caminhões. Eu não quero ficar aqui. Aí assim, não, então vamos pegar lá aquele terreninho que tem na frente do porto, lá que tem aquele. Ali no Samurai. Aquele terreno na frente do Samurai. Do Samurai. O chinês é dono chinês. Carlos Câmara. Exatamente. Era 4 milhões, ele estava pedindo 20. Aumentou o valor. Então, assim, todas as soluções que a gente, porventura, passou ali, por que o Porto não faz isso? Tentamos fazer. Então, aí aquela Praça 88, Rota 88. É o hack ali, é uma receita alfanegada que não pode ser usado para outro fim. Como se tivesse uma receita federal. Ali ele faz parte do Porto. Não pode ser usado para esse fim, senão ele perde o alfanegamento. Senão ele perde, ou perde o alfanegamento e perde o valor. Aquilo ali vai virar mato. Aí não serve para finalidade portuária, né? Então, aí nós temos também em retorno da linha da Ásia, né? Aqui como eu falei, o CIS, que já está agora assinado. Retorno da linha da Ásia já voltou, né? Setembro. Bacia de evolução, que é a questão do tamanho dos navios. Nós temos a bacia de evolução, é ali no saco da fazenda. A primeira parte do projeto, de 104 milhões, vai dar um projeto de 300 milhões, 104 já foi alocado e já está em andamento, para poder receber os navios até 360 metros. Tem prazo? E isso até o ano que vem também, essa primeira etapa.
Essa despesa está sendo toda de Itajaí e na Navegantes não paga nada sobre isso? Não, assim, esse é um... assim, quem está bancando os projetos da Bacia de Evolução são os dois, projeto sim. O projeto, mas a execução e o andamento em si, quem vai pagar é o condomínio. Por exemplo, é o condomínio. Quem é o dono do condomínio é o Porto, é Itajaí. Não é o Navegantes. Não é a PM, é o Porto. A dragagem de manutenção, esse serviço de manutenção, a EPM não paga. Não paga. Ela não entra com nada. E nem Navegantes. Não, a EPM paga. A EPM também. Porque não, paga o Porto. Só o Porto Itajaí que bota dinheiro. Por isso que fica difícil fechar a conta. É muito encargo e quase nada de receita, porque o Porto não faz nada. Aqueles 700 mil negativo. O Porto dá 700 mil negativo. Ele não tinha dinheiro para fazer o projeto. Quem está fazendo? A APM e a Porto nada. Porque vai ser interessante para eles. Mas depois o Porto vai ter que ressarcir ele lá para frente. Assim, vai querer aquele dinheiro. Porque quem é o dono do condomínio? A mesma coisa do condomínio. O condomínio quebrou um aparelho do condomínio, quem vai pagar? O condomínio. Apesar que a gente paga o condomínio mensal. Só que a gente não vai pagar mais porque caiu o aparelho. Quem vai pagar é o condomínio. Não, vai fazer chamada de capital. Não, mas isso aí não dá. Alguém paga. Aqui não dá para fazer. Não, ele não tem como. Não, daí vai aumentar de teu. Não dá para fazer. Nós temos mais o último agora, que é o que está último, que está em andamento, que é o contrato do reequilíbrio econômico-financeiro da Marina, que o contrato está sendo revisto. Ele ficou muito oneroso para o Porto. O Porto, se não me engano, cobra 30 mil por mês, que é o que recebe, só que tem a obrigação de fazer a dragagem, que é o último que custou 2 milhões. Então, o contrato que foi feito está sendo refeito, equilibrado, porque não tem condição no caso. É lógico. Então isso está sendo feito. Ali no berço 3 e 4 também tem uma pegadinha da gestão. Mas isso aí depois tu conta para o pessoal. Bom, aqui são aqui que nós falamos da questão da dragagem de restabelecimento de 14 metros de profundidade, né? Está em curso com investimento de 38 milhões, prazo término esperado da dragagem outubro de 2017. O complexo portuário teve o acesso na Baía de Evolução, assoreados com enchente também com essa de 2015, agora, tá? O calado operacional caiu em 2015 de 12 metros para 10,5. Agora já está recuperando, e tem um ganho de 10% na tonelada média do navio, que se perde no caso. Mas agora ele está retomando, até outubro nós chegaremos a ideia é chegar aos 14 metros no complexo. E tem uma outra coisa, acho que é muito importante falar. O prefeito ele já fez várias tentativas com esqueci o nome da entidade, para manutenção de cheias, não é segurança, quando tem cheias Defesa Civil Nacional. Então existe um projeto da Defesa, já foi apresentado na Defesa Civil Nacional de dragagem. Todo esse processo é só até o porto organizado, só até o porto de Itajaí. Só que tem um projeto que já foi apresentado para fazer um montante até a BR-101, porque ficou muito claro que foi feita uma dragagem prévia, no caso chegou a 10 metros ali no caso, mas querem chegar no mínimo a 12 ou até 14, essa seria a ideia. Porque o aprofundamento, ele evitou as cheias, as últimas cheias que nós tivemos. Então isso já foi apresentado como uma maneira de se evitar as cheias em Itajaí. Só que daí todo o complexo também seria beneficiado. Desde lá do Anteporte até... Desde a BR-101 até o porto. Itazen. Todos. Inclusive em Itazen. Está lá esperando. Aqui são as obras de reforço, como eu disse, berço 3 e 4 estão em realinhamento, né? Ele não opera com capacidade de plano portagem desde 2009, 2013 convênio da CEP, com a superintendência foram iniciadas as obras e reforço berço 3 e 4, investimento de 135 milhões, que já foram pagos, inclusive, para a empresa que faz. Só que em 2015 houve problemas técnicos e atrasos. O problema técnico é que o berço 3 andando de vento em popa. Berço 4, quando começaram a fazer o aprofundamento para botar as estacas, encontraram resto das instalações antigas, da outra enchente. Agora, aí houve um aditivo contratual, só que tudo isso é coisa que demora. Tudo demora, né, nessa parte.
Agora está sendo feita a perfuração com broca de diamante para tentar sobrepor, porque são pedaços das margens, no caso, do berço antigo que caiu. Então, teve o reiniciar as obras agora dia 3/7, teve até um evento do berço 3 que está em pleno andamento. Então, já tem o dinheiro, já foi alocado, a obra já iniciou, o berço 3, a previsão é finalizar agora em novembro de 2017, já está em vias dele, e o berço 4 até o testes em outubro de 2017, que é os testes de perfuração, que eu disse, eles estão perfurando com broca de diamante para ver exatamente o que dá para ser feito, e o término em maio de 2018. E eu digo isso com convicção, porque, como eu disse, a equipe que está fazendo a gestão é técnica hoje. Nós temos uma equipe plenamente técnica no Porto. Não é uma equipe política, é técnica. O trabalho que foi feito é técnico. Os engenheiros, como eu disse, os cargos, diretoria, superintendência, são do quadro de funcionários aos SAPs. Então nós temos plena confiança nas pessoas que estão lá. Fiquei curioso agora, como é broca de diamante? Com ponta de diamante. Isso diamante aqui. De baixo quilate. Diamante bruto, que mais que é uma categoria. É uma categoria de diamante que não serve para joia. Porque ele tem que furar a laje e vigas de aço que tem lá embaixo. Ele tem que fazer a perfuração de tudo. Isso aqui é já a concretagem, isso aqui já é foto real, agora semana passada, da concretagem do berço 3. Já está sendo colocado concreto lá no caso. Então, por isso que a obra está em pleno, e qualquer um que passar ali vai ver a movimentação também, né? Bom, aqui é imagem de referência, né, a parte técnica também. Isso daqui seria o realinhamento, aqui nós temos o berço 1 e berço 2. Esse aqui é o berço 3, essa aqui é a área portuária hoje, que é a área hoje da IPM, a área pública e o RAC. Aquele que nós falamos, ele está aqui exatamente, roda 88, ela só tem esse espaço aqui que é a rua Blumenau. Antigamente, isso daqui tinha um dente, esse berço ele ia até aqui, e aqui ele vinha para cá, ele não era assim linear. Isso aqui que está sendo feito. Só, Petrelli, deixa eu dar uma... Pode falar. Antigamente, ele começava aqui, ó. Aqui era a prefeitura antiga, não sei se vocês lembram. Prefeitura antiga, prefeitura antiga era aqui, começava o porto aqui. Aí chegava aqui, ó, daqui até aqui cabia o navio. Aí depois daqui cabia outro. Aí cabia outro aqui que dava um pouquinho, né, Petrelli? Torto. E depois um pouquinho mais para lá. Só que é o seguinte, os navios aumentaram. Era navio de 160 metros. Então não dá para te botar um navio aqui e outro navio aqui, ó. Como é que vai ficar aqui nesse ano? Então o que tem que fazer? Tem que alinhar. Aqui em Ivan tinha mais um Lzinho. Então não dava para os navios de hoje, não dá para colocar navio aqui. O navio ficou muito grande. O navio ficou muito grande. Tá? Então, e outra coisa, nós trabalhamos com container. Container é um retângulo, né? Aí tu imagina vai colocando containerzinho aqui, chega aqui e tem uma curva. Para de botar containerzinho. Não, mas aqui dá para colocar. Não, mas aqui é curto. Não, mas bota aqui nessa curva. Esse é o nosso porto. Tu imagina... É um quebra-cabeça. Agora se botar navegantes ali, tu vai ver o espaço... Navegantes é isso aqui, ó, um quadrado. Ele é 3 vezes aí mais. Tu bota container do jeito que tu quer. E hoje em dia é 3 vezes mais. Mas eu vou mostrar depois mais para frente um projeto de ampliação. Teve um decreto, já foi baixado, de desapropriações, então como é que a gente quer ficar? A 1001, tem que tirar a 1001. Não, a 1001 não é o problema é aquela ali da fábrica de ração. Água Bia não, sai tudo aqui. Sai tudo. Sai esse até é fácil, porque o espaço físico ele é pouco utilizado, aquele quarteirão. O PDZ de 2006 já previa a saída de tudo aí. Tem que fechar aquela rua ali, deixar só. Também, né? Que foi mal planejado. Sim. Isso aqui é o novo acesso ao paviário do complexo portuário, que é exatamente os navios que vão poder entrar, né? Primeira etapa das obras, possibilitar navios até 335 metros. É o que nós estamos trabalhando agora. De comprimento, 48 metros de boca que é a largura do navio. Aí vai ter o comprimento e tem a largura. Não estou falando de profundidade, que daí é a questão do calado, né? Esse é aquele investimento de 130 milhões previsto para o término abril de 2018, na realidade é 2018. Aí depois nós estamos buscando mais 220 milhões, que é a segunda etapa, aonde nós teremos
para navios de 366 metros, aí com capacidade plena para trazer qualquer navio hoje em uso hoje no comércio. Só para vocês entenderem como é que funciona. Oi? Mas já tem navio de 430. Mas os que passam aqui no sul do Brasil são esses daqui. 330. A linha do navio é igual uma linha de ônibus, tá? Até que nós levamos sorte, esse projeto aí da ASA, eu até achei foi muito bom. Foi sorte, porque normalmente os navios eles fazem um caminho, é igual um ônibus. E eles têm um tamanho. Quando o armador eventualmente ele vai trocando os seus navios, porque é muito mais barato você ter um navio bem maior, com a mesma tripulação, gasta muito menos combustível, o gasto é menor. Então você bota o navio dobro do tamanho. Quando um dos navios da linha não entra mais naquela linha, normalmente a linha muda completamente. Toda a linha vai embora. Nesse caso da Ásia, foi feito um trabalho muito grande. Então, como eu disse, todos os navios atracam em Bituba e aí intercalam entre Itajaí e Itapoá. O que não atraca em Itajaí, atraca em Itapoá. Ele separou pelo tamanho do navio. Daí são os navios grandes, no caso, né? Deixa eu ver aqui. Bom, essa é a parte principal. Isso aqui é a bacia de evolução. Aqui, que é a nova, no saco da fazenda, aonde que as obras estão alinhando. Nós temos aqui a marina, mas aqui que é a bacia de evolução nova. Um novo traçado também do canal de acesso. Esse aqui, que é o canal antigo esses espigões, eles saem, ele vai ser aumentado para poder propiciar os navios novos. Eles viriam aqui. Eu ainda não sei se eles vão fazer o giro aqui. Eles vão fazer o giro aí e vai ser o único porto no mundo. Não, eu acho que tem um porto na Ásia, mas o navio vai fazer o giro ali e vai de ré. Ele vai contra a maré, contra a correnteza e vai de ré. Os rebocadores vão puxar ele. Aqui é a segunda etapa, aqui já é a segunda etapa já com tudo que ela o tamanho que vai aumentar, no caso, né? Bom, aí nós temos a questão aí que foi perguntado do contrato de arrendamento da IPM, que é a arrendatária atual, como é. Esse é o andamento hoje. Então, o terminal do Porto de Itajaí necessita investir para ser competitivo. Então, nós precisamos botar equipamentos e estruturar para poder competir. O arrendatário, hoje, que é a IPM, ela projeta um investimento de 175 milhões, que é um investimento, a princípio, considerado baixo em relação aos equipamentos que nós precisaríamos ter e às desapropriações para chegar naquela capacidade operacional de navegantes. A Secretaria Nacional dos Portos, ela publicou um decreto que viabilizou daí esse contrato de extensão, o nosso contrato é de 2001. Então, hoje nós temos a possibilidade, agora em 2017, houve um decreto que possibilita a renovação desse contrato. E a IPM já protocolou junto ao Ministério de Transportes, Portos e Aviação, a adequação do contrato do decreto. Isso daí é um ato da IPM. O que acontece? Ela apresentou o seu projeto. Hoje, com esse decreto novo aqui, os contratos que vão agora são de 35 mais 35 anos. 70 anos. Tá? Só que tem uma coisa, ele não é automático, ele tem a ver com o grau de investimento que a empresa fizer. Dependendo do investimento que ela fizer no projeto, aí a Secretaria Nacional dos Portos vai dizer, tá, com esse investimento, você vai conseguir fazer a retirada do seu investimento em tantos anos, a amortização. E aí ela vai conceder tantos anos. Então nós estamos esperando para ver qual seria Isso tudo não é discutido aqui em Itajaí, isso é tudo discutido em Brasília. Aqui são as áreas de alienação de áreas não operacionais. São áreas que nós não utilizamos hoje, é do porto. O porto tem que fazer a manutenção dessas áreas, gasta com essas áreas, com vigilância, com manutenção e não usa. Então existe um projeto hoje de licitação de várias áreas. Bom, nós tivemos já o Centro Integrado de Saúde, 19 milhões. O porto precisa se capitalizar para poder fazer investimento nele mesmo, ter recurso financeiro, não ficar dependendo de Brasília. Então, o projeto que foi apresentado pela equipe técnica tem tanto o CIS quanto o Centro Comercial Portuário, que é o que fica ao lado da Marejada. Também é do porto essa área toda e o porto só tem custo com essa área. Então, e esse complexo hoje ele estaria em 23 milhões
a alineação dele, no caso, a licitação. E já essa área de 19 milhões que já vai entrar nos cofres do Porto. Eu caberia fazer um pier claro. ali naquele centro comercial, ao invés daquele outro. Qual que é? Um pier para poder tracar cruzeiro. A ideia é ali virar um grande complexo portuário. Depois eu vou mostrar até o projeto. Tem um projeto já em andamento do que poderia ser feito. Essa é aqui começa já as áreas de ampliação. O porto hoje é essa parte aqui. Tem, aqui é o RAC, no caso, tem essa parte que é a Vale Port e a Brascarne. Toda essa área aqui já entra na parte de ampliação. A Vale Port, assim, o Porto Ajaí, ele era um Ibeone. Mas ele foi autuado pelo ANTAC porque ele não tinha uma área específica de produto para produtos químicos. Segregação, né? Segrega. Uma área segregada para produtos perigosos. Não tinha. O Porto não tinha dinheiro para fazer isso, porque é uma área que precisa de um cimento diferente, toda a Aí quem é que bancou? Foi uma empresa privada, comprou um pedaço ali do Moinho Peônia. Onde que era o Moinho Peônia, né? Moinho Peônia, comprou, fez ali e deu para o Porto, mas alugou para o Porto. Então o Porto paga 200... Hoje não paga nada. Hoje não paga nada porque nada. Forçaram Mas era 200 mil por mês. Só que o Porto pagava 200 mil, mas cobrava 220 mil reais do arrendatário. Porque o arrendatário, que é com o VPM, ela utilizava essa área aqui. Então o Porto ganhava dinheiro em cima dela. Então tem container, então quem tem container é PM, quem vai pagar é PM. A carga passava por aqui, pela área do Porto, ficava armazenada aqui. Então essa, deixa eu botar mais para frente aqui, é a ampliação da área, mas a parte técnica, deixa eu ver aqui. Aqui já seria o desenho final, com os projetos, com o decreto que teve agora, publicado recentemente, de desapropriações, esse seria o desenho final do Porto. A Blumenau vai entrar aqui na triagem. Ia ser o contrário, e a triagem do Porto ia ficar aqui. Então, ela ficaria aquela rua Blumenau na frente do Baixo ali vai perder. Vai existir. Não vai existir mais. Não vai existir mais. Não vai. O Coronel Gelmínio ali na frente do Porto não vai ter mais. Eu acho o Mônio próximo, eu quero saber, até onde eu avançar, porque eu vou morar na Rua Matos. Tem um decreto, existe já um decreto que foi publicado que ele diz exatamente quais são as ruas que já estão já são para desapropriação. Mas eu vou morar na Rua Matos, Matos do lado da Caminhada para dentro, não para eu não saberia te dizer, porque teria que ver o decreto. A Rua Matos está longe dali. Não. Mais para cá, né? A Caminhada vem para cá. Se muda. Muda enquanto há tempo. Se muda. Bom, esse é o projeto final. Aí nós teríamos a capacidade, por isso que nós precisaríamos de uma ampliação daquele investimento da IPM, porque isso possibilitaria, fora a venda dos terrenos, dos passivos que nós temos, dos ativos, para poder fazer a ampliação necessária. Aqui é o São José. São José. Ele não muda, ele pega exatamente, vai pela rua São José, faz esse caminho. Aqui é o Colégio São José, que não sai dali. Tem alguma parte da Rua Tijuca também não sai. O desenho é bem delineado. Deixa eu ver aqui. Esse é o projeto que foi visto agora. Eu falei daquela parte do CCP, que é o centro portuário, no caso, de que era 23 milhões. Isso numa planta horizontal. Só que nós conseguimos fazer um outro estudo, em vez de 23 milhões, essa área ela renderia 106 milhões para o Porto. Aí ele veria com o empreendimento, esse é o projeto que iria para o processo de licitação, a empresa que ganhasse teria que fazer esses investimentos. Empreendimento ícone, centro comercial, apartamento residencial, sala de escritório, hotel, estacionamento, espaço cultural, terminal de cruzeiros, aí entra a questão do terminal, teria que também fazer o terminal de cruzeiro, espaço multiuso eventos, que daí entra a parte da marejada, terraço verde, praça de evento, parque público, waterflow, on-top reversível, semi-público. Isso aqui é um projeto conceitual, mas o projeto que vai ser apresentado na época da licitação é essa obrigação que a empresa vai ter. Isso é baseado no projeto de Barcelona? Isso. De 23 milhões que o Porto poderia conseguir com aquela área, ele sai para 106 milhões com aproveitamento. Então, de 38 mil metros quadrados, vai para 180 metros quadrados.
Isso aqui, pessoal, é reunião em cima de reunião toda semana. Tudo isso que eu estou apresentando para vocês, o Porto hoje, como ele tem uma gestão técnica, nós tentamos trabalhar como uma empresa, com reuniões semanais, tem que apresentar os resultados do que está sendo feito, cada parte, no caso, né? E esse seria à vista o projeto conceitual de como ficaria toda essa área, os prédios, as torres e toda a parte urbanizada. Isso aqui é a primeira etapa, aqui é a expansão, no caso do Porto, a primeira etapa. E esse aqui seria o decreto, esse é o decreto de desapropriação. Entra para casa ali, isso aí. Quem quiser chegar mais perto para dar uma olhada, pode chegar ali. Mas isso aqui é o que está publicado. A Prefeitura ela já publicou esse decreto, foi o número 11.025 de 2017. Até aquele galpão do São Carlos de Não é um saco. Você vê que pega 2 quarteirões depois do RAC, tá? E tem toda essa área, aqui o Colégio São José, né? Ele entra para cá, eu acho, né? Então vai passar... Não, essa é a parte nova. O Colégio São José está para cá. Aqui é o forte. Aqui é o forte atacadista. Aqui é o forte, São José. Sai mais a Silva. A Silva corre para cá. Aí é Rua Tijuca. Isso. E aqui tem as projeções. Aqui é a Rua Tijuca. Carinana está aqui em cima. Não, aqui já é Carinana. Carinana está aqui. Pois é, ela vai até naquela esquina ali, ó. Olha aqui o Samurai. Está no Samurai. O Samurai está para cá. Aqui o Samurai. Não, ali no amarelinho. Amarelinho aqui o Samurai, né? Aqui é o Samurai, é isso. Gabriel Colégio ali. Isso. Então toda essa área aqui, ela desaparece, ela vira Porto. Vai ter a Brascar mais ali, então, a poder... Sim, a Brascar já está. A Brascar é mais para cima um pouquinho, né? Então vai passar a rua lá que você não passou. Então, eventualmente, você vai morar dentro do Porto. Ou fica ali para ganhar um dinheirinho do Porto. Vou ter a vista do Porto. E a conclusão, então, necessitamos de apoio. Então, pessoal, é aquilo que nós conversamos no início. Porto Itajaí é um dos pilares de sustentação. Então, Itajaí, a atividade portuária que nos sustenta. E todos esses projetos aqui vão acabar passando pela Câmara de Vereadores. Então, são projetos íntegros, com uma equipe, cada vez vão ser alinhados mais, esmiuçados mais, mas todos têm que apoiar, porque senão nós não teremos capacidade operacional para vencer os concorrentes, isso é fato. Nós estamos muito aquém do que os outros estão oferecendo. Apesar de nós termos um dos maiores complexos portuários do Brasil, hoje, com todos os terminais que nós temos, mas a nossa capacidade operacional plena era muito pequena. Então, olha só. O que nós precisamos? Recursos para a segunda etapa da bacia de evolução, 200 milhões. Isso é um trabalho feito em Brasília. Aí eu sou presidente da Intersindical, nós já fizemos várias viagens junto com as outras entidades até Brasília, auxiliando. Recursos para garantir a conclusão do berço 4, mais 40 milhões, que é o berço, o último no caso, que é o que falta ainda para concluir. Apoio institucional junto à Antártica, para acelerar as alineações das áreas não operacionais, só aquelas áreas que nós precisamos alienar para buscar capacidade operacional. Apoio e manifestação junto à ANTAC, Secretaria Especial dos Portos, interesse público na renovação do contrato de arrendamento da IPM terminais. E isso é outro ponto que nós precisamos de apoio de todos, apoiando que esse contrato seja renovado. Hoje é o maior operador portuário do mundo. Nós temos ele aqui, um dos maiores. Acho que é o maior. É o segundo maior. Tem o da Ásia, o DP World. Isso. Toma uma aguinha, Petrelli. Só para concluir um pouquinho o que o Petrelli estava falando, o navio ele comparou com um ônibus, né? E fica bem claro para a gente quando a gente transforma o nosso porto numa rodoviária, né? Ele está falando que o navio tem uma linha, né? Então é Curitiba, Blumenau, tal. E o nosso porto é uma rodoviária. Tu imagina o nosso porto, tu vai botar o teu ônibus lá na rodoviária de Penha, tu chega lá, tá molhada, não vai dar porque tem enchente. Aí na outra semana tu vai, não, tá em greve. Na outra semana tu vai, não tem espaço mais para ônibus aqui. Na outra semana tu vai, meu filho, caiu o negócio do ônibus, não vai dar. Choveu demais, não vai ter lá. Tu acha que tu vai levar na outra semana, tu vai levar o teu ônibus lá em Penha? Não, né? Não, você vai procurar uma outra rodoviária, né? Então é isso que está acontecendo. Quando deu aquela parada de chuva agora em fevereiro, sim, em março,
Parou tudo. Mas assim, o que aconteceu? Os navios, eles não param, eles vão para o porto mais próximo. Teve alguns que foram para Imbituba. Para Paranaguá. Para Paranaguá. A gente já tem notícia de que alguns armadores já estão querendo tirar, né, navios daqui para levar para outros portos. Não de Itajaí, mas mais as linhas de navegantes. Né? Que navegantes tem mais linhas. Mas a gente já sabe que algumas linhas de navegantes já estão pensando em ir para Imbituba, por exemplo. E Imbituba é um porto que é uma droga. Enterraram 20 cabeças de cavalo lá e é uma droga. Não funciona, o porto não funciona. Mas só o fato do navio chegar e atracar para o armador já está bom, porque o navio está seguro, não vai ficar no mar. Agora, ficar esperando 2 semanas o porto abrir aqui, ancorado lá, não é bom para o armador. Bom, pessoal, então essa parte, fica aberto também a perguntas, qualquer pergunta. Como vocês viram, isso é uma apresentação que é feita em todas como eu disse, foi feito na Fiesc, foi feito na Associação Comercial. Essa questão financeira do porto ela é tratada abertamente, não tem nada escondido, não existe nada que não seja tratado. E isso é um dos maiores ganhos que nós temos com essa atual gestão, que eles trazem tudo de peito aberto para mostrar o que é e mostrar o que nós precisamos fazer para poder chegar num caminho melhor. Então, pode perguntar. A hora que fizer todos os bens funcionando, tem a clientela para tudo isso já? Ou eu tenho que correr atrás? Tem carga, ela está dividindo, mas ela tem, ainda mais, nós tivemos, além da questão enchentes e mais, em 2015 nós tivemos um grande colapso mundial, vamos dizer assim, de carga, com uma redução de 50%. Nós estamos no período ainda de retomar esse crescimento. Todos os ramos de atividade do Brasil inteiro tiveram problemas. Acho que quem trabalha, em 2015 foi o ano assim, 2016 já começou a dar uma respirada, 2017 está um pouquinho melhor, mas 2015 foi pesado. Então a retomada, volume de carga tem muita gente apostando de novo, e esse crescimento é próximo agora, tá? Esse ano que a coisa começou, quem trabalha com transporte, quem trabalha com ramo de atividade, começou a sentir um pouco mais aquecimento esse ano, agora 2017 principalmente. A perspectiva é que o ano que vem a coisa esteja melhor, então o volume de carga volta, né? Volta significativamente. Fora isso, nós temos, como eu disse, no porto, eu já tive visita de vários grupos empresariais com vários projetos para trazer carga. A partir do momento que nós tivermos o berço 3 e 4, que são públicos, qualquer um pode operar em funcionamento, com certeza vamos ter projeto. Inclusive nos terminais aeroportuários. Os deportes todos são operadores portuários. Todos, qualquer um pode ir ali, o navio não chega lá na Deporte, mas a Deporte pode ir até o porto. As próprias do complexo portuário de Itajaí vai ser beneficiado com esses terminais que hoje tem 10 metros de calado, os navios não chegam lá, vão poder operar no porto de Itajaí. Por isso que ele é muito importante, a questão, aí a gente estava conversando, de conceder tudo para a empresa. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim, que nós vivenciamos, essa empresa perdeu uma linha em um determinado momento. O que aconteceu? De um dia para o outro, a gente teve uma queda de... Quando você multissetoriza o porto, mesmo que um setor ele perca, você tem os outros trabalhando. Então, é muito mais difícil você ter uma presença. Então, é isso que eu ia entrar, concluindo o meu raciocínio, que há um tempo atrás, antes da crise, o Porto Itajaí, vou falar, no contexto geral, estamos falando só em APM, tinha algumas restrições. Eu quero trazer um navio com turbina de aço. Não, turbina de aço eu não quero. Eu quero trazer vergalhão de aço. Não, vergalhão de aço eu não quero. Então tinha a cobre. Não, a cobre eu não quero. Quer dizer, ele selecionava o que ele queria. E aí, hoje, eu digo, se nós tivermos 4 berços, tivemos abertura de poder, outras operações, tá? E eu acho que foi a soja que eu falei. Então, mas eu acho que se o Porto quiser, hoje, São Francisco do Sul tem um custo muito mais alto do que nós. Hoje ele sai do porto, vai rodoviário por Rocha, para depois de Rocha liberar. Eu acho que se o Porto Itajaí deslumbrasse que o aço é um grande negócio, tá? O aço e metais. O aço, carro, nós temos possibilidade de carro. Nós tínhamos, na época, aquele Grimaldi que parava aqui, descia. Sim. E hoje não temos mais.
É esse diferencial que o Porto Itajaí perdeu. Essa referência. Eles só pensam, contando. Não é só o contando que vive. A própria mão de obra sindicalizada, ela acabou migrando o interesse para a carga containerizada. Porque, olha só, eu estou fazendo os navios de trigo, vamos dizer, importação de trigo, ou exportação de açúcar, tá? Fiz muito exportação de açúcar. Nós chamávamos 4 ternos ao longo do dia. 4 ternos de composição, não lembro quantos homens eram, mas é para bater saco. 18, né? Sei lá, por terno. Então, de manhã 4, à tarde 4, à noite, se eu chamasse 2 já era muito difícil, e de madrugada, que era o último terno, se eu conseguisse fechar um terno era muito. O pessoal não vinha trabalhar, porque a remuneração é um pouco mais baixa, e o pessoal também circulava mais na questão do container. Então, a carga em si, ela também, a mão de obra também ela vai procurar o que vai render mais, né? O Porto, ele, um tempo atrás, ele viu que a tendência dele, ele centralizou muito no container. Mas, por tudo que aconteceu, é tudo uma questão de experiência de vida que a gente vai tendo. Hoje, o Marcelo, o superintendente, ele vê que não quer deixar a carga. A princípio, a ideia é não deixar um só empresa fazer a movimentação, tudo. Pelo menos um berço, o 4, deixar para multicarga. O 3 ainda deixar para container. Porque o navio aumentou e não adianta, o berço, só a PM, aquele berço lá não vai não. Então logo vai precisar de outro. Eu acho que assim, focar, por exemplo, metal. Vai matar os dois. Mas eu acho que o metal que era viu menor, né? Não, claro. Entendeu? Mas o berço 4, Projeto, você traz, tem muita carga para trazer para cá. O que mais tem é gente querendo trazer navio. Nós não tínhamos o berço, agora nós vamos ter o berço 3 e logo o 4 do ano que vem. Eu lembro quando deixamos passar pobre, ia tudo para Imbituba, hoje está em Itapoá, e o navio não para aqui. Entendeu? E não é pouco. Mas agora pode ser que comece a parar de novo. A ideia, e inclusive a ideia, Itajaí ela concentra, até pela questão logística, estratégica logística, para quem mexe com o container principalmente, o que atrai o armador hoje? Se você pensar bem, Itajaí nós somos um porto, uma curva de rio, basicamente, com todos os problemas possíveis e imaginários. Literalmente. Só que o que atrai a carga, o armador, é o nosso complexo retroportuário River. Nós temos a maior capacidade retroportuária de carga frigorificada. Da América Latina. Que é o que dá o dinheiro para o armador. É a volta dessa carga. Porque não adianta você ter um caminhão e ir até São Paulo descarregar por um bom frete, se você tiver que voltar vazio. O negócio é o seguinte, os navios atracam em Itajaí hoje por um motivo só, BRF. Só. Hoje a carga vem para cá por causa da BRF. JBS Aurora também JBS Aurora, mas a BRF. O que acontece? O container refrigerado, que é aquele branco escrito, né, Mesca, escrito tal, Long Sul, o armador, ele aluga para a BRF esse container um preço muito alto, diferente daquele que não é frigorificado. Então, o lucro que o armador tem em embarcar um container reefer da BRF é quase o triplo de um container normal. E aqui a BRF está lotada em Itajaí. E aqui é o maior centro logístico reefer da América Latina. Não tem nada comparado. Não tem nada comparado na América Latina, reefer, como aqui em Itajaí. Então, onde é que o armador vai tirar esse dinheirinho? Aqui em Itajaí. Mas não é porque o navio não atraca aqui para trazer container. Ele vem aqui para pegar os containers da BRF. Se a BRF sair daqui e for para Navegantes ou for para outro lugar, o navio vai atrás. Aí entra naquela questão que ele começou a falar das filas, de caminhões. Então, o grande volume de carga que nós temos são 2 dias na semana, terça e quarta, das janelas de embarque das empresas. Então, o volume acaba se concentrando nesses 2 dias, só que algumas medidas foram tomadas. Vou explicar rapidamente, nós temos hoje, agora já mudou, mas nós tínhamos até então só aquele prédio que é IPM e ali tinham 4 vias de entrada e saída, 4 balanças, sendo que uma está sempre reparando, tinham 3. Nós abrimos agora o Gate 2, que é onde era o Moinho Peônia, mais 2 vias. Então nós quase dobramos a capacidade do porto.
Em Navegantes são 8 vias e eles têm o espaço para 150 caminhões. Nós não temos esse espaço aqui. Só que essa abertura do Gate 2, ela, inclusive aquela Benjamin Frank Pereira, que é a rua, ela foi autorizada pelo Codetran aos caminhões estacionários ali também, de ponta a ponta. E ali está sendo usado para contêineres vazios, tanto entrada quanto saída. O que diminuiu muito o volume de carga, então isso facilitou. A EPM agora, semana que vem, ela vai apresentar, nós pedimos também, com as reuniões da Câmara Setorial, um dos itens foi a modernização dos procedimentos de entrada e saída. Então, um dos itens que nós estamos vendo é eliminar o papel de vez das guias de entrada, virar tudo código OCR para ser feito no celular do motorista. Inclusive porque as alterações, bate no celular, ele passa ali e pronto, acabou o problema. Então, isso é o projeto que eles vão apresentar semana que vem. E a via portuária realmente vai sair? Vai, a via portuária está em andamento já há muitos anos. Agora, quando vai sair exatamente, finalizar, eu não saberia te dizer. Ela vai sair por ali, vai passar pelo Trocadeiro e vai continuar pela Blumenau? Isso, vai ali pelo Trocadeiro e ela vem pela rua Blumenau, pela Carinana, né? Pela Carinana, pega a Carinana, pega uma ponte ali no Barra do Trocadeiro, né? Trocadeiro, ali na ponte da Promenac. Isso. Vai uma ponte por cima, cai lá na Barra do Rio. Celeste aqui não? Não. Isso não vai acontecer. Não, o projeto tá, esse o também projeto já tá. Só que assim, só para ter uma ideia, para dar certo, tem que fazer tudo de novo. Tipo assim, porque travou de um jeito, tá travando de um jeito. É bem complicado. Tá bem complicado. Porque aí o cara vai liberar aqui, mas precisa do papel lá, cadê o papel? Não tá. Mas aí falaram, meu pai uma vez teve que colocar o termo na casa de Caru. Ele viu lá no arquitetura da cidade que ele mesmo parece, né? Que até aquele político que foi preso lá, que conseguiu um empreendimento na Diagonal, ele não obedeceu O centro do desenho. O Zé Colhedor. Tipo, ele não obedeceu mais. Tem projeto de aumentar a treinamento. Sim, fazer 2 vias. Claro. Isso aí vai precisar de dinheiro que nem ladrão mais acaba com ele. Vocês vão precisar de dinheiro. Eu acho que. Espera aí, pelo que vocês falaram aí, é dinheiro que Deus do livre. Milhões. Depois que começou a roubalheira lá em Brasília, né? 1 milhão, não falava 1 milhão, porque 1 milhão agora é bi. Entendeu? Estou falando até em tri. Entendeu? Eu pergunto para vocês o seguinte, entendeu? Vocês têm um positivismo assim de conseguir realmente o dinheiro, a verba, para terminar isso aí, até quando vocês têm prazo para poder ampliar o que vocês disseram aí, o que está precisando nesse ponto, de onde é que vem realmente o dinheiro? Vocês têm esperança de vir mesmo esse dinheiro positivamente? Tem, o de trabalho onde vem esse dinheiro? vem de Brasília. E vão levar quanto tempo para terminar isso aí? Mais ou menos. Vamos falar o que está acontecendo, como eu disse. O Porto está tentando se capitalizar com os ativos que ele tem. Então, com os terrenos que ele tem, como eu mostrei, o CIS 19 milhões e o centro portuário mais 108 milhões. Então, isso é um projeto que já teve o início e o ano que vem, ou mais tardar no outro ano, deve ser a finalização para ser feita a licitação para quem quiser comprar, no caso, né? Esses são os principais entraves, seriam esse aqui 200 milhões, que é verba do governo federal. O Porto é do governo federal. O Porto não é do município. É isso que eu queria saber. Então, por ser do governo federal, sim, tem. Do governo federal? Tem esperança. Como eu disse, basicamente quase a cada 2 semanas no máximo, principalmente o superintendente, ele está em Brasília, conversando com o pessoal e buscando. Tanto é que já veio 38 milhões, já conseguiu. Ele está conseguindo dinheiro. Está vindo e vai continuar vindo. Há quanto tempo, o Davi acompanha, quanto tempo que nós não tínhamos as obras que nós temos hoje em dia? Só para ter uma ideia, o Lula veio 3 vezes aqui assinar a liberação de dinheiro ali no Porto. Então, ali no Porto, o Lula veio 3 vezes. Não, o Lula veio 2 vezes, de uma a uma. Assinou o papel e o dinheiro não deu. E esse ano já entrou
muito dinheiro, e o dinheiro já foi aplicado, por isso que nós estamos terminando as obras. É por isso que eu pergunto, se vocês têm esperança e realmente positividade de vir esse dinheiro, vai continuar vindo? A esperança nós temos, o trabalho está sendo feito, boa parte já foi feito, boa parte do dinheiro já veio. Agora tudo depende de constantes idas de trabalho técnico, não tem muito o que fazer, né? Entendeu? Mas o trabalho é incansável, como eu disse, são reuniões semanais com a apresentação de tudo que está sendo feito e cada um mostrando o que está fazendo.